Olá! Bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar um pouco. Oi, Maria Helena. Nosso convidado já entrou, eu vou esperar só um minuto. Vocês estão me ouvindo bem? Só pra. Oi, Fê! Oi, Cida! Gente, eu vou começar, porque tem muita coisa. Olha isso. É tudo que eu vou tentar perguntar hoje e tem outras coisas que eu não consegui nem escrever aqui. Hoje eu vou conversar com o Marco Antônio Rodrigues, ele que é diretor, ele é professor do Célia Helena, ele foi fundador e diretor artístico do Folias, né, o grupo Folias, e ele tem uma vasta experiência, como vocês podem imaginar, no teatro. Ele é especialista no... Ai, gente, agora me deu branco. Ele é especialista no estudo, né, do Stanislavski. Ele também teve uma vasta experiência em Coimbra, né, no teatro lá, então a gente vai conversar também sobre essa experiência dele. Então é isso, tem muita coisa. Vou chamá-lo. Nossa, me deu branco agora, tem uma palavra, né, do... Não é teoria, agora eu perdi em relação ao Stanislavski, vou chamar ele para ele dizer aqui. Olá! Tá me ouvindo? Sim, calma, fala de novo, só pra eu ver. Oi. Tá um pouquinho baixo. Será? Não sei se. Tá baixo? Você quer que eu tire o fone? É, pode ser. Vamos testar. Vou tirar o fone. Peraí. Melhorou? E a internet melhorou muito. Você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo bem. Tô. Ah, agora foi. A internet tá um pouco oscilando, mas qualquer coisa a gente para, enfim. É um bate-papo, essas coisas sempre acontecem. Já caiu o live aqui, eu já não consegui entrar, um desastre. Mas vamos começar. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui. Eu, né, tô fazendo as lives desde 2020 e vinte e você sempre estava na minha lista de pessoas fundamentais para estarem aqui. Então, finalmente esse encontro vai acontecer. Então, queria te agradecer demais. E só, você viu o começo da live que eu perdi a especialização no Eu vi. Stanislavski? Assim, O no que é? Stanislavski. No Mas o que Stanislavski. é? Mas Eu tem fui para a um. Rússia. Fala, desculpa. Peraí, deixa eu ver se melhora um pouco essa internet, se é a minha, não sei. Ah, tá. Tá dando um delay, né? Melhorou? Será? Melhorou. Ótimo. Então, eu fui para a Rússia, patrocinado pelo Célia Helena em 2002, 2003, né? E trabalhei muito com o decano da Faculdade de Interpretação lá e aqui, que era o Valentim Tepliakov, né? Que era um grande amigo. E isso me deu essa distinção, digamos assim, de especialista no método Stanislavski, né? Método. Era Isso. essa palavra. Na verdade, ele chama isso de sistema, ele não chama de método, né? Mas, enfim, é isso. Bom, boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Eu vi que a Lulô está por aí, uma grande amiga, fez faculdade de psicologia comigo em 1900 e nada. Eu não tenho formação em teatro, não tenho formação acadêmica em teatro, eu tenho formação em psicologia, na verdade, né? A minha formação em teatro é como teatro amador, é a prática.
né? Então, é E isso. só para iniciar, assim, para dar o pontapé da nossa conversa inicial, qual que foi o seu primeiro contato com o teatro? Lá na infância, assim, se foi na infância, qual foi o primeiríssimo contato que você lembra? Não, o primeiro contato que eu tive foi, hoje em dia chama ensino médio, na época chamava Hum, colegial, né? religião. E foi porque lá na escola tinha um grupo de teatro, uma companhia de teatro e tal, e tinha uma menina que eu estava apaixonado por ela e ela fazia teatro, então eu fui fazer teatro para me aproximar da menina, na verdade, né? E foi isso. Ela saiu e eu fiquei, estou aqui até hoje. Meu Deus! Ah, e você, eu vi, né, numa entrevista, eu até mandei isso para você no nosso roteiro, que eu vi numa entrevista que você não queria, né, tipo, nunca foi um desejo, assim, fazer parte desse teatro profissional, né? Você fala da importância do teatro amador na sua vida. Então, você pode falar um pouquinho, né, dessa sua vivência no teatro amador e o que de fato foi o teatro amador? Porque a gente sempre fala, né, muitas pessoas citam, antigamente o teatro amador era muito forte, tudo. Mas o que significava ser um teatro amador, né? É porque a gente vivia numa época de ditadura, né? E a ditadura era muito feroz com o teatro, especialmente com o teatro, né? E então você tinha, por exemplo, você tinha coisas que era uma censura, eles censuravam os textos primeiro e depois eles faziam uma censura visual, né? Eles iam lá, viam um espetáculo e aprovavam, não aprovavam, cortavam e etc. E com isso, o teatro profissional ficou muito prejudicado, porque ele corria sempre o risco de ser censurado quando a produção estivesse pronta, né? E então grandes trabalhos que envolviam muitas pessoas, não eram feitos e eram feitos pelo teatro amador. O teatro amador tinha essa capacidade de correr mais risco, né? Então era um teatro amador muito forte no estado de São Paulo inteiro e na minha cidade, Santos, ele era também especialmente forte, né? Uhum. E enfim, a gente se aproximava do teatro. Era uma época onde a gente lutava muito contra a ditadura, né? E lutava mesmo, e a gente acreditava nessa luta. A televisão fazia parte dessa luta. A gente achava, eu continuo a achar até hoje, que a televisão é um grande mal, né? Porque o Brasil é o país do mundo que tem um monopólio de ficção privado maior, né? Que é a TV Globo, né? Então isso formata de fato o imaginário, formata ficcionalmente tudo que a gente vê, que a gente quer, que a gente pensa, né? E enfim, e a gente tinha uma batalha grande contra o profissionalismo nesse sentido, né? Daquilo que não nos interessava, porque, na verdade, representava para nós uma força conservadora muito forte mesmo, muito intensa. E, e a gente acreditava romanticamente que a gente podia, de fato, criar um outro campo de artístico, um campo, de fato, que tivesse significado, e isso se dava muito pelo teatro amador, né? Então, eu, por exemplo, nunca quis ser profissional. Na verdade, eu vim para cá em 1979, porque eu fazia uma peça chamada Atos Sem Palavras, e um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Humberto Manhani Neto, viu a peça num festival aí, tinha uma janela no Teatro de Arena, ele era um dos coordenadores do Teatro de Arena, ele chamou a gente para fazer um mês no Teatro de Arena. Aí a gente veio para voltar, e eu estou aqui até hoje, provisoriamente. Provisoriamente. Isso, E provisoriamente. em relação a esse monopólio, né, que você até comentou da TV Globo, tudo, você acha que um dia. Você acha não, né? Existe a possibilidade disso ser alterado? Assim, a gente consegue chegar nesse lugar até por essas novas produções que estão acontecendo, séries e tal. Você acha que a gente está caminhando para esse monopólio ser desestabilizado? Olha, Natália, eu vejo de forma muito crítica todo esse fenômeno. Inclusive, eu acho que a internet é um avanço, é um ganho, né? Mas a própria internet começa como
uma investigação sobre assuntos militares, né? Depois ela vai se vulgarizando e tal, ela é uma iniciativa na NASA, né? Na verdade. E hoje ela vira esse instrumento de comunicação, etc., onde, na verdade, a gente é um pouco mais... A gente acha que é mensagem, mas, na verdade, a gente é meio, né? Porque isso formata todas as relações, isso formata, isso Tudo, né? deixa... a gente se acha muito poderoso porque dá opinião, porque faz o que acontece. Na verdade, essa opinião está muito formatada, né? Então, acho que, de certa forma, esse monopólio ele continua a ser praticado, não pela Globo, mas, por exemplo, a gente só está aqui falando por obra, talvez, não sei qual é, não sei quem segura o Instagram, se é o Google, se é o Facebook, se é o Metaverso, enfim, são essas grandes corporações. Se eles resolvessem nos desligar aqui, acabou a nossa brincadeira. Então, o monopólio é deles. A gente está aqui ocupando um espaço que tem dono e criando conteúdo para eles, inclusive, né? Então, essa coisa da mídia, eu acho que é um fenômeno muito complicado, né? A gente tem que lidar com ele, a gente vai lidando com ele, mas eu não tenho muita ilusão com relação a isso, né? Não acho que... Eu acho que a coisa dos streamings e tal, isso trouxe um mercado de trabalho grande para os atores, para os artistas e tal. Nesse sentido, isso é bom. Para o teatro é péssimo. Hoje em dia, para você ensaiar uma peça é uma dificuldade, né? Porque as pessoas, claro, elas têm que sobreviver. E eu sou um dos caras que estimulo hoje as pessoas a irem para a televisão, irem para os streamings, enfim, viverem bem disso, né? Porque eles pagam razoavelmente bem. E o teatro não existe enquanto instituição, né? O teatro é muito pouco... Ele não está institucionalizado no país, né? É diferente, por exemplo, de Buenos Aires. São Paulo, a gente tem muito mais dinheiro, por exemplo, do que em Buenos Aires para fazer teatro. Uhum. A gente tem várias leis que a gente criou durante esse tempo, né? Tem a lei de fomento ao teatro, tem o Prêmio Zé Renato, tem o PROAC, tem até a Rouanet, né? Quer dizer, tem muita coisa. Buenos Aires não tem nada disso. Buenos Aires tem um dinheiro ínfimo. E, no entanto, em Buenos Aires você tem uma coisa que é o público paga, né? Você tem uma coisa muito forte, tem uma cultura teatral muito forte, você tem crítica teatral, coisa que aqui também não tem. Quer dizer, tudo isso foi se diluindo aqui de uma forma, sem ser passadista, porque não acho nada bonito ser romântico, passadista, não é nada disso. Mas eu acho que a gente não caminhou para institucionalizar o teatro, né? Pelo contrário, hoje em dia a gente faz... Eu vejo coisas acontecerem que eu acho absurdas. Tipo, alguém ganha um fomento, alguém ganha um prêmio Zé Renato, então a bilheteria é gratuita. Isso não forma público nenhum, né? Isso só cria problema para quem não tem o Zé Renato, quer dizer. Então, a gente ficou dependente muito do Estado, dependente muito das leis, dependente muito de tudo isso, e ficou pouco dependente do público, né? Então, O que seria... Fala. a nossa relação com o público é uma relação muito insípida, porque num país capitalista, as coisas têm que ter seu valor. Se você vê um troço que é de graça, você já fala, acho que isso aí não presta. Então, você já fala, ai, não sei não, né? Porque você não vai no boteco e toma uma cerveja de graça. Quer dizer, o Brecht dizia que a melhor coisa é o supérfluo, né? Que o teatro devia ser o supérfluo. Agora, o supérfluo é uma coisa que você deseja, né? Então, era preciso criar o desejo. Eu acho que a gente está perdendo essa chance de criar o desejo, sabe? Eu estou com pouca luz aqui, né? Deixa eu ver se melhora um pouco. Ah, tá ótimo. Tá bom? Tá. Tá. Então, tá bom. Essa questão que você falou de institucionalizar o teatro, o que seria isso na prática? Assim... Na prática, significa você ter, por exemplo, uma reflexão sobre o teatro, você ter ensaísmo sobre o teatro, você ter crítica sobre o teatro, você ter público sobre o teatro, você ter publicação sobre o teatro, né? Eu acho que você, por exemplo, e algumas pessoas fazem um grande esforço, um esforço bonito de colocar o teatro num lugar que ele deve, né? Porque o teatro é uma arte muito especial, né? Porque ele tem esse poder de comunicação, da presença, e por isso também ele sempre foi a mais perseguida das artes, porque ele tem uma contundência muito grande, né? Então, eu acho que... E ele é o Carrefour das artes, é ali que tudo se reúne.
se reúne o teatro, a dança, a música. Isso é bonito no teatro, o circo, enfim. Você pode. O teatro é um espaço onde cabe tudo, né? É bonito ver isso. Né? E o teatro tem um poder de sugestão incrível, porque como ele não tem a capacidade de iludir, que está no cinema, está na televisão, o teatro tem o poder da sugestão, que nenhuma dessas artes tem. Né? O teatro tem o poder de veicular ideia, de discutir ideia. Então, eu acho que a grande questão do teatro é isso. O teatro é o pensamento em ação. Né? O Boal, que é um cara que eu admiro muito, dizia que o teatro não faz a revolução, mas ele ensaia. Então, acredito muito nisso. Nossa, completamente, essa frase é maravilhosa. Voltando um pouco no início, né, da sua trajetória extensa no teatro, eu também vi na mesma entrevista que você, isso que você também falou aqui hoje, que você entrou no teatro para se divertir, né, para ter essa alegria de estar reunido com essas pessoas, tudo. E até falando da minha experiência pessoal e também compartilhando alguns pensamentos de alguns amigos do próprio Célia Helena, eu estou fazendo licenciatura lá no primeiro semestre. E aí a gente tem uma angústia, assim, a gente conversa muito sobre essa angústia de escolher essa profissão, a angústia de não estar em cena, a angústia da falta de recurso, da dificuldade, da questão de ter que ter um plano B. Você acha que esse pensamento, essa diferença de pensamento é geracional de alguma forma? Você vê de fato que tem essa, hoje em dia, que se leva-se mais a sério isso? Você vê alguma diferença? Então, eu não sei se eu te respondo, mas uma coisa que eu costumo trabalhar sempre quando eu entro na pedagogia, né, quando eu trabalho com as alunas, com os alunos, uma das primeiras coisas que eu digo é assim, ó, eu tenho uma relação de gente que eu admiro muito e que todo mundo admira, tipo, sei lá, a Sarah Kane, por exemplo. A Sarah Kane é uma pessoa que revolucionou muito o teatro, né? E que morreu com 26 anos. O Georg Büchner é o cara que influiu sobre o Brecht, né? Ele influiu sobre o Brecht, pura e simplesmente sobre o Brecht. E ele morreu com 23 anos. O Castro Alves, que é um grande poeta, conhecido por todo mundo, né, na nossa língua brasileira, morreu com 24 anos. Ou seja, eu acho que a angústia faz parte da criação. Sem angústia não tem imaginação. E a angústia é o que te dá força. Então, o que eu acho que vocês, essa geração, tem que acreditar na sua força e não na sua fragilidade. Tem que transformar a angústia, fazendo a angústia, de fato, aquilo que ela é. É o motor da imaginação. Né? Na vida, é para todo mundo. Quando você tem um problema doméstico em casa, você se debruça sobre o problema para achar uma solução. Então, você vai ter que imaginar a solução. Então, sem angústia, não tem criação. Né? Então, é preciso fazer com que a angústia seja um motor de busca, inclusive de alegria, né? Porque você tem que trabalhar a partir da tua alegria, do teu tesão, da tua paixão. Né? O teatro é um pouco isso. O teatro é paixão, é sonho, é tesão. Entendeu? O teatro não tem nada a ver com cagação de regra, sabe? O teatro não tem nada a ver com discurso. O teatro tem a ver com outras questões. O teatro tem a ver para iluminar consciências, as consciências têm que ser iluminadas por elas, sabe? O trabalho da gente é revelar problemas, revelar angústias. Se essas angústias de fato são coletivas, elas vão ecoar e você vai fazer sucesso, você vai ter sucesso, etc. Né? Eu estou falando do ponto de vista daquilo que é arte, não daquilo que é pura e simplesmente entretenimento. Né? Aí é outro departamento. A gente está aqui conversando sobre arte, acho. Sim. Em relação a essas angústias, né, que a gente consegue dividir com mais pessoas, eu sei que você teve uma vasta experiência com teatro de grupo e acho que talvez as angústias dentro de um grupo, para que o grupo também se mova, sejam similares. Você podia contar um pouco da sua experiência no teatro de grupo e falar um pouco quando que surgiu, né, o Folias, como que foi a fundação do Folias, contar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que a gente, na história do teatro, o teatro sempre se constituiu a partir de coletivos que trabalham juntos durante muito tempo, né?
O maior exemplo que a gente tem é o próprio Teatro de Arte de Moscou, que existe até hoje, que foi criado pelo Stanislavski e pelo Nemirovich Danchenko em 1898, né? E está presente até hoje. A gente sempre se pautou um pouco por essa tentativa de resgatar esse teatro coletivo que tinha sido destruído pela ditadura, né? E no final dos anos 90, eu acho que a gente consegue, de fato, reunir condições para que isso voltasse a acontecer. E é quando surgem os grupos, é quando surge o movimento Arte contra a Barbárie, é quando surge, depois vai surgir a Lei de Fomento. O Folias é um dos precursores desses grupos, né? A gente começava a trabalhar junto, eu, a Renata Zanetta, o Reinaldo Maia, que é meu irmão, que infelizmente não está mais aqui, e o Carlão, a Patrícia, a Nani, que faz parte do CLLN, enfim. Esse povo começou a se reunir e aí a gente ganhou um edital aí, sabe? Um edital do Estado. Aí a gente resolveu, e aí a gente fazia teatro na nossa casa. Então a gente resolveu montar um escritorinho, usar a maior parte do dinheiro para criar uma infraestrutura e para criar, a partir dessa infraestrutura, um espaço onde a gente pudesse criar. Né? E a gente sonhava com isso, um lugar onde a gente pudesse ficar a maior parte do tempo estudando, trocando ideia, filosofando, ensaiando, né? E a partir daí surge um pouco essa necessidade de criar um grupo, e aí a gente criou o Folias. Mas a gente já tinha outras experiências anteriores, sempre ligados a grupo. Não há forma de fazer teatro se você não tiver um pensamento coletivo, né? Um pensamento articulado. E hoje em dia eu não sou muito chegado em grupo, não, porque eu não tenho paciência, porque chega uma hora que grupo também vira um pouco família, sabe? Família tem o lado dessa precariedade da família, o lado dessa promiscuidade da família, que se a casa tem um banheiro só, todo mundo fica investigando quanto tempo você leva para tomar banho. Então tem um lado burocrático que enche o saco. Então eu prefiro andar como nômade por aí. Mas eu faço parte de um grupo que é o Teatrão de Coimbra, né? Eu faço parte dessa companhia já há 15 anos. Então, vira e mexe, eu vou para lá. A cada 2 anos eu vou para lá e trabalho durante 6 meses, aí volto e tal. E aí, agora, hoje em dia, eu estou cada vez mais indo e ficando menos aqui, né? Ah, é? Cada vez. Em julho eu vou para lá de novo. E aí você fica o mês inteiro? Vou para lá para ficar pelo menos por 1 ano, né? Talvez para o resto da vida, não sei. Mentira! Meio seguinte. Então, eu vou... Porque lá eu gosto muito dessa ideia do grupo, né? Apesar disso tudo. E lá você tem uma estrutura mais sólida, você tem, institucionalmente, o teatro tem mais chão, manja. Então, acho que um pouco, às vezes, me dá muito bode algumas coisas do nosso teatro aqui. Não do teatro em si, mas da estrutura que o cerca, né? Um pouco isso. Sim. E você comentou, né, sobre a arte contra a barbárie. Você podia falar um pouquinho o que foi esse movimento? Assim, a gente escuta falar sobre isso, mas eu acho que poucas pessoas sabem exatamente o que foi, como isso foi articulado. Então, o Arte contra a Barbárie é um movimento que começou no fim do século passado, em mais ou menos 1998, por aí, quer dizer, ele tem uns 25 anos. E aí ele começou de forma absolutamente precária, ali no chão do Folias mesmo. A gente se reunia, uma meia dúzia de pessoas, Aymar Labac, eu, o Maia, o Sérgio Carvalho, enfim, algumas pessoas. E aí a gente começou, de algum jeito, a perceber, a gente discutia muito, quebrava muito pau, a gente falava assim, bom, por que a gente está se reunindo aqui? Porque o nosso teatro está uma merda, o nosso teatro não tem como avançar, né? A gente estava muito submetido às regras do jogo da Lei Rouanet, né? E a gente queria encontrar um outro caminho para um teatro que não dependesse do mercado. Então, a nossa discussão era muito essa. Aí a gente começou, a gente se reunia, ficava
ficava se reunindo lá todas as quartas-feiras no Teatro de Arena. A gente escolhia a quarta-feira porque era dia de feijoada, a gente se reunia de manhã, depois a gente ia comer uma feijoada. Enfim, era uma coisa absolutamente por aí. Aí, uma hora, a gente tirou um documento dizendo o que a gente achava do teatro. E aquilo começou a repercutir. A gente fez uma reunião no Aliança Francesa. O Eduardo Tolentino é também um dos caras do início do Arte contra a Barbárie, né? E essa reunião bombou. Tinha gente do lado de fora, assim, a gente divulgou lá um documento e aquilo começou a crescer muito. A gente soltou outro documento e a gente começou um pouco a pensar o que seria, como é que a gente podia escapar desse lugar do teatro onde você depende do governante de plantão. Se ele está de bom humor, ele te chama para alguma coisa. Se ele não está de bom humor, ele te chuta. Então, eu falei assim, bom, a gente precisa criar uma legislação. E foi daí que surgiu a ideia de construir a Lei de Fomento ao Teatro, que é a mãe de todas essas leis. É a mãe de todas essas leis no Brasil inteiro, né? Porque a gente entendia que a arte, que o mercado, que não pode se viabilizar pelo mercado, ela precisa criar algumas outras condições para que ela possa acontecer, né? Porque você tem um grupo, por exemplo, na época o Folias sempre foi um grupo grande, você tem, sei lá, 20, 30 pessoas lá dentro, você tem o aluguel do teatro, você tem, enfim, uma série de questões. Como é que você viabiliza isso com o dinheiro da bilheteria? Não tem como. Você precisa de algum recurso, né? Então, a gente partiu um pouco do princípio, na lei de fomento, que a gente abria mão de uma parte dos nossos recursos privados, ou seja, o nosso bilhete de ingresso fica mais barato, né? O Estado paga uma parte e o público paga outra parte, né? Então, essa era um pouco a equação com que a gente trabalhou a lei de fomento, a ideia da lei de fomento, que está aí até hoje, bastante deturpada, mas que, enfim, ela ainda funciona, né? Para coletivos. A ideia era que fosse uma coisa que financiasse coletivos que trabalham juntos e que têm com projetos com excelência artística, que é uma coisa que virou também um pouco um palavrão hoje em dia. Falar em excelência parece que você está falando em meritocracia ou qualquer coisa assim, né? Mas, na verdade, o que a gente está falando é que a arte tem os seus próprios regimentos, digamos assim. Né? Uma coisa que não presta e acabou. Tá certo? E pronto, e é isso. A gente tentava ali investir nessa questão quanto mais juntos as pessoas trabalham, mais tempo as pessoas trabalham, mais chances você tem de ter projetos interessantes. Né? Sim. Falando também ainda dessa questão de grupo, eu, enfim, percebo que existem alguns princípios ideológicos que regem, né, os grupos, assim, e o que faz, né, ser um grupo. Você acha que isso acaba fazendo com que a gente sempre faça teatro para quem pensa como nós? Assim, então, determinado público vai àquela peça, aquele espetáculo, porque sabe que aquele grupo pensa isso, aquilo. Você acha que de alguma forma a gente está muito ensimesmado, assim, hoje no teatro? Acho que sim, Natália. Acho que não é todo mundo. Acho que tem gente que se preocupa em romper isso. Acho que tem, enfim, mas acho que como regra geral, até por a gente não ter uma institucionalidade mesmo, acho que sim. Acho que a gente acaba um pouco fazendo para a gente mesmo. Mas eu não acho que isso seja uma regra também, entendeu? Acho que tem coisas muito interessantes que acontecem, espetáculos muito interessantes que acontecem, que de repente iluminam coisas. Acho que o teatro de São Paulo, eu não conheço. Hoje em dia eu estou viajando pouco, não conheço muito o teatro do Brasil, né? Mas o teatro de São Paulo é muito potente, tem coisas muito legais, tem companhias, tem grupos, tem associações e às vezes tem um ajuntado de gente que se junta para fazer alguma coisa e às vezes e tem coisas surpreendentes às vezes que você vê que são maravilhosas, que estimulam muito fazer, né? É que teatro é muito difícil e a gente faz muita coisa, né? São, sei lá, 800, não sei quantas estreias são, mas são mais de 800 estreias por ano. Estreia demais, né? É coisa demais, né? Enfim, mas eu acho e como o teatro é uma arte limite, uma arte extrema, é uma arte difícil de fazer, né?
Então a gente erra muito. E errar faz parte também da tentativa do acerto, né? Mas eu acho que tem coisas incríveis que acontecem, né? E é uma pena, de fato, você não ter hoje eu acho que a responsabilidade é muito mais nossa. A gente não consegue mais se juntar para filosofar e para falar sobre arte. A gente só se junta mesmo para falar de grana. E eu acho que isso não ajuda a gente, entendeu? Sabe? A gente está fazendo, eu, Tolentino, o Sérgio Rover e o Oswaldo Mendes, junto com a Bruna Bressani e com o Thiago Moraes, a gente está fazendo uma tentativa de fazer um videocast, um podcast e tal, que a gente vai discutindo teatro, né? A gente quer discutir a substância da coisa, a gente não quer mais ficar discutindo grana, discutindo essas coisas, porque isso não ajuda a gente, acho que não ajuda, né? Nem discutindo assim parâmetros absolutamente exógenos ao nosso fazer. A gente quer discutir um pouco a substância do que é o nosso fazer. Uhum. Eu, sei lá, pelo menos aqui, e eu, assim, pensando sobre teatro, eu penso de uma forma muito prática, acho. Assim, o que precisa fazer para o teatro voltar a ser, ou voltar não, né? Se tornar um lugar em que as pessoas queiram estar, e a questão da arte em si, sabe? O mérito da questão, eu sinto até que fica um pouco de lado. E até ouvindo você tudo que você disse e, enfim, pensando até nas minhas perguntas, eu sinto que o teatro é meio uma equação que não se fecha. Tipo, me dá um pouco de desespero, mas também, como não tem como resolver, me dá um alívio. Tipo, é o que é, Isso sabe? é bom, ele é uma aventura, é uma Então. cigania. O teatro é uma aventura, é uma cigania, não pode ser outra coisa, eu acho. Né? Ele é assim, é a tua angústia, é a tua batida de cabeça, mas eu acho que é isso que é bom nele, né? Eu não acho assim aquela coisa, o teatro é a minha vida, o teatro. Não, para mim o teatro é um meio para eu me divertir, entendeu? Para mim o teatro, quer dizer, é um meio que me obriga enquanto ofício, né? Eu acho que é um ofício que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estudar, que a gente precisa investigar, que a gente precisa lidar com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele é um privilégio, porque é uma escolha, é uma coisa que você escolheu fazer, né? E é uma coisa com que você se diverte fazendo, né? Eu vi uma vez uma entrevista da Clarice Lispector, que eu me identifiquei tanto com aquilo que ela falava assim: eu só me sinto viva quando eu estou escrevendo. Eu me sinto muito vivo quando eu estou ensaiando, eu me sinto muito vivo quando eu estou estudando alguma coisa dessas. Eu me sinto muito nobilizado, isso me dá muita tesão, entende? Por quê? Porque é como se eu estivesse, ao mesmo tempo, brincando e descobrindo coisas, sabe? Enfim, pode parecer meio romântico, mas eu não acho que seja outra coisa. Um ofício tão difícil como esse tem que estar muito ligado ao prazer, né? Uhum. Sim, e cabe tudo, né? Parece dentro do... Parece que teatro. Parece não, teatro é tudo. Né? Assim, porque tem, é uma coisa séria, mas também está ligado ao prazer, e está ligado a essa Sim, diversão e a esse até amadorismo no sentido bom da palavra, e também está ligado ao grupo, mas está ligado ao individual, é político, não assim, é muita coisa. E é aí muita é coisa. difícil de É, administrar isso no pensamento, é. sabe? Eu acho que ele é sempre político, sabe, Natália? Porque ele não tem como, porque ele é um ato público, né? E como um ato Uhum. público, ele não tem como não ser político, ele não tem como não se manifestar sobre o que está acontecendo. Mesmo quando ele não se manifesta sobre o que está acontecendo, ele está se Isso é uma manifestando, manifestação. né? É uma manifestação, né? Então, eu acho que isso a gente não escapa disso, né? Tem uma Uhum. corda que me incomoda. Vamos falar de coisa boa agora, saindo um Vamos? pouco da problemática teatral do século. Eu queria falar um pouco sobre o Plínio Marcos. Queria saber, eu sei que é uma figura muito importante na sua vida, né, na sua trajetória. Queria que você falasse um pouquinho e até para a gente começar falando do Ribalta, do projeto, do podcast. Então,
tive a sorte, o Plínio é da mesma terra que eu sou da mesma terra que o Plínio, que é Santos, né? E eu tive a sorte de conhecer o Plínio quando eu estava começando no teatro aqui, e ele estava vendendo livros numa peça que eu administrava, que era dele, e aí ele me chamou para fazer uma parte de um elenco de uma peça que estava proibida, que era a Barrela, e, e aí eu fui. A gente foi fazendo a Barrela, e a Barrela a gente fazia escondido ali no TBC, né? As pessoas chegavam sábado à meia-noite, porque era proibido, né? Então as pessoas chegavam, a gente levantava a porta, fechava a porta, quem entrava, e aquilo sempre lotava, era um teatro, era uma salinha pequena de 100 lugares, a gente fazia a peça e no outro sábado, enfim. E o medo de fazer é, isso? enquanto isso, o Iberê Bandeira de Mello, que é o pai do Rogério Bandeira de Mello, que era um grande advogado, ele conseguiu a liberação da peça. Aí, quando a peça foi liberada, a gente acabou formando um grupo grande, era um grupo que tinham quase 40 pessoas, e a gente foi fazer a peça no Taíbe, no Teatro Taíbe, que é um teatro maravilhoso que foi destruído. Tá? Existe um escombro dele ali no Bom Retiro, perto da Oficina Cultural Oswald de Andrade, né? E aí a gente foi fazer lá e a gente ficou trabalhando nesse grupo durante 2 anos. A gente fez vários espetáculos, aí eu convivi muito com o Plínio, né? Tinha muito carinho, né, por ele e tal. Ele era uma pessoa muito especial mesmo, né? Era um cara que é difícil aparecer gente como o Plínio hoje, porque é um cara que não tem absolutamente nenhuma coisa dessa correção política que a gente pensa, né? Tanto que criou uma obra que hoje em dia é muito censurada, inclusive. Censurada por nós mesmos, né? Porque a novidade da censura é que a gente introjetou uma censura. A gente fica pensando hoje o que eu posso fazer, o que eu posso falar, o que eu não posso, né? Enfim, tem toda uma polícia que está na nossa cabeça mesmo, né? A polícia está na nossa cabeça. O Boal tem umas coisas escritas sobre isso, sobre a polícia que a gente tem na cabeça. E aí o Plínio fazia coisas como é que você faz hoje em dia, por exemplo, a navalha na carne, né? A navalha na carne, que é uma prostituta apaixonada por um gigolô e que tem o terceiro personagem, não sei nem como chamar aqui para ser politicamente correto, mas um homossexual histriônico, digamos assim, né? Então, o Plínio tem, por exemplo, uma peça que eu fiz dirigida por ele, que é o Dois Perdidos Uma Noite Suja. Eu fazia o Tonho, o outro ator fazia o Paco, e o Paco se dirige ao Tonho, porque são dois caras que vão para... que fazem... Carregam saco no cais, né? E carregar saco no cais é um trabalho precário. Você pega num dia, no outro dia não pega. Você tem que ter lá as pessoas que te protegem, digamos assim. Então, esse meu personagem tinha uma proteção de uma pessoa. Então, o outro personagem chamava o meu personagem de boneca do negão. Quer dizer, são dois termos hoje que seriam absolutamente impossíveis de serem usados. Eu fiz uma peça do Plínio, pouco antes dele morrer, chamada O Assassinato do Anão do Caralho Grande. Só pelo título hoje já não dá para fazer. Sabe? Então, esse é o tempo, um pouco, o tempo do Plínio é um tempo que está pouco se incomodando com essas coisas, né? Eu aprendi muito com ele, aprendi muito que o fato de você disfarçar a linguagem não significa que você resolve os problemas estruturais da sociedade. Pelo contrário, às vezes só aumenta, né? Sim. E... Como que você vê, tipo, falando mais sobre isso que você estava puxando agora, essa questão, né, dessas pautas que estão sendo levantadas, da importância delas, né, que não podemos negar que elas são muito importantes, versus esse encaretamento, eu usei até no roteiro que eu te mandei essa palavra, né, essa caretice
desses tempos. Hoje, né, o Tolentino sempre fala isso, que a gente é muito careta. Como pensar sobre isso, né? Essa relação? Posso saudar aqui um amigo meu que entrou, que é o Fábio Leal, que foi meu aluno, que hoje é um grande cineasta. Beijo, Fabinho. E a Cris Mutarelli falou em cima também. Um beijo. Beijo, Cristina. É difícil ver, É né? A difícil gente fica falando, é se difícil ver. Eu acompanhar pus aqui. até o óculos. É. Natália, eu acho que assim que tem absolutamente legitimidade todas as disputas, né? É preciso criar espaços, é preciso. Agora, a gente não pode confundir uma coisa com outra coisa, né? A gente não pode confundir isso com censura, a gente não pode confundir Uhum. isso com controle, a gente não pode confundir isso. Eu acho que a gente tem que reafirmar os espaços de liberdade, tem que reafirmar, de fato, as disputas dentro do palco. O palco não pode ter limite. Eu acho que o palco não pode ter limite. Qualquer limite que você coloque para o palco é um limite fascistoide, autoritário. Então, eu não acho legal, não, os limites nem de linguagem, nem nada disso. Acho que todas as lutas são legítimas e os grupos e os trabalhos dos quais eu fiz parte, elas sempre se propugnaram isso, né? Sempre tiveram uma questão que é a transculturalidade. Como é que a gente cruza tudo isso? É a antropofagia, né? Que é uma característica da cultura brasileira. Né? Uhum. Então, acho que isso tudo faz parte um pouco do nosso jogo, né? Sim. E como você lida com isso na prática, assim, hoje em dia? Tem esse pensamento, tem essa polícia interna o tempo inteiro, assim, diante de um trabalho? Olha, eu procuro batalhar contra ela. Eu acho que as coisas que eu vejo que são menos adequadas, digamos assim, podem ser evitadas, né? Uhum. Agora, tem assuntos que eu não me meto, pura e simplesmente, porque eu não vou saber lidar, entendeu? Agora, depende da circunstância, depende da geografia, depende do... Por exemplo, agora eu vou fazer uma peça que chama Gagarin Way, né? É uma peça de um escocês. Ela foi feita, inclusive, recentemente pelo grupo do Mário Bortolotto e tal. É uma peça que são quatro homens brancos, heterossexuais, e é uma barra pesada. Ou seja, assim, a gente pode pensar que são quatro bolsonaristas. Eles são absolutamente inadequados. Uhum. Né? Mas, enfim, esse é um assunto que me interessa, né? Que me diz respeito. Agora, poderia estar fazendo outras coisas, né? Eu fiz recentemente o Noel, por exemplo, que está em cartaz. O Noel é um personagem absolutamente anárquico. E é outro desses caras que morreu com 27 anos. E o texto Né? do Plínio, não é? E o texto é do Plínio. A gente mexeu com um pouco com o texto e tal, botando o próprio Plínio em cena, né? Porque os dois têm uma certa inadequação, né? Uhum. Tem uma música do Noel que a gente inclusive usa na peça num contexto X, mas que é Mulher, você merece um tijolo na testa, por exemplo. Uma coisa que você fala assim, pô, como assim, né? Dentro dos tempos atuais, na questão feminista, Uhum. etc, etc. Agora, qual é o contexto? Em que contexto ele está falando? Como é que isso se dá? Esses caras eles estão observando a sociedade, eles estão fazendo a radiografia da sociedade. Né? Isso não significa que eles tenham sido preconceituosos ou todos os termos fóbicos que a gente pode colocar nisso. Sim. Né? Pelo contrário, eles eram cabeças muito abertas, né? E iluminaram muita coisa. E eu não E acho também que a importância de colocar esses pensamentos em evidência, né? Para justamente não haver a crítica sobre eles, né? eu, Também podemos eu pensar acho por que essas coisas têm que ter algum atrito, entendeu? Porque no fundo, eu acho que é uma forma do capitalismo se mostrar mais dócil, sabe? Uhum. Ele agrega, ele inclui, ele não sei o que, ele não sei o que lá. Mas, na verdade, não. Na verdade, as condições continuam cada vez mais absurdas. Né? A sociedade está
a nossa sociedade está muito doente, né? Está muito doente. Quando alguém entra numa escola com uma machada e mata crianças de 4 a 7 anos, e quando um outro garoto de 13 anos mata uma professora de 70, e quando um agente penitenciário descarrega 9 tiros em 2 pessoas no Rio de Janeiro, de 32 anos, 30 anos, por causa de um pedaço de pizza, o efeito do bolsonarismo é muito sério para a gente tentar lidar com isso de uma forma periférica, sabe? A gente precisa realmente lidar com isso de uma forma mais profunda. E eu lamento porque o nosso teatro não está colocando isso em cena. O nosso teatro não consegue refletir sobre isso, né? Eu acabei de ver um filme, por exemplo, que é o Atena, não sei se você viu, que é um filme que eu recomendo muito, inclusive, que é um filme do filho do Costa Gravas, que é sobre uma situação de conflito em Paris, num conjunto habitacional. É impressionante aquilo, entendeu? Impressionante como o cinema às vezes dá conta de coisas que a gente não está dando, como os streamings dão conta de coisas que às vezes a gente não está dando. Eu vi, por exemplo, a primeira temporada do Dom, eu não vi a segunda, mas é incrível aquilo, sabe? Do ponto de vista do como está encarando as coisas, como está tentando lidar com as coisas de uma forma verdadeira. O nosso está sob uma capa moral. O tempo inteiro está sob uma capa moral, né? Grande parte das coisas que você vê não são teatros, são discursos, ou são depoimentos, ou são, sabe, sobre a fragilidade de cada um e não sobre a força e a fortaleza de cada um, sabe, e a coragem de cada um, manja. Então parece que o país ficou um país dramático depois do Bolsonaro, né? Tem os mauzinhos, que são os bolsonaristas, e os bonzinhos, que somos nós. Que puta ilusão essa, boba, né? Uma puta ilusão boba. Então, quando nós somos os bonzinhos, a gente fica cuidando de toda a moralidade em volta, como se a gente fosse os galos e as galinhas que cuidam do terreiro inteiro. Eu acho uma época pobre nesse sentido, manja. E acho que o que eu tento fazer no teatro é um pouco mexer com isso tudo, para mexer comigo mesmo. Não sem acusar ninguém, não tenho nada a ver com ninguém, mas é um pouco para tentar entender isso, entender esse lugar, né? Nossa, você falou tudo. Que aflição desses tempos que vivemos. Mas, e no Ribalta, trazendo um pouco sobre esse projeto para você contar um pouco, vocês estão justamente tratando dessas questões também, vocês 4, você pode falar como foi essa junção de pessoas incríveis, de artistas incríveis, e também o que é tratado lá, se, né, vocês trazem esse tipo de discussão à tona, eu sei que começou com a história do Plínio, né, falando sobre ele. A gente trata de tudo que aparece, porque, na verdade, Natália, a gente já vinha conversando, a gente não tinha essa pretensão, né? A Bruna e o Thiago que falaram assim, pô, vamos transformar isso aí numa coisa pública e tal, não sei o quê. Você já estava... Porque a gente gosta de conversar, entendeu? E eu e o Tolentino, por exemplo, a gente, no fim do século XX, a gente fez coisas juntos, né? Enfim, ele dirigia gente que fazia parte do Folias, eu dirigia gente que fazia parte do Tapa. Eu só estreiei um espetáculo porque o Tolentino e o Tapa abriram o espaço do Aliança Francesa, que foi o Folias Felinians. A gente não tinha onde estrear, eles falaram, a gente vai viajar, então a gente vai viajar, então fica aí um mês e tal, e aí a gente estreou lá. Enfim, então a gente troca muito, e com o Oswaldo também. O Oswaldo é um companheiro que tem muito carinho. Eu fiz com ele o Copenhague em 2001, você não tinha nem nascido. E o Sérgio Rover, eu já fiz várias coisas do Rover. Fiz a Coleira de Boris, fiz o Solidão, fiz várias coisas. Enfim, é uma gente muito amiga, muito querida, e a gente gosta de ficar discutindo teatro, discutindo a substância das coisas. E a gente não tem nenhum tipo de censura, não. A gente fala tudo que acha, tudo que pensa, tudo que, de fato, a gente acredita, que a gente acha bacana, né? E acho que isso que eu estou te contando, por exemplo, eu acho que é meio opinião de todo mundo ali, acha tudo isso meio
pobre de espírito demais, ficar censurando a palavra, a linguagem, o outro, não sei o quê. Meu, e que privilégio mesmo isso se tornar um material, né? Importante, até como registro. E, e é uma conversa muito cativante. Eu assisti, eu ainda não cheguei na parte da direção propriamente, mas tô no finalzinho do Plínio e é muito cativante, assim, dá vontade de estar lá tomando uma cerveja, sabe? Tipo, É, assistindo. a E gente só uma fica coisa, sempre... o Copenhagen foi em 2001. Copenhagen foi Ah, não, 2001, foi 2001. eu nasci em 97, pelo menos. Então, Pelo pronto. menos era. Eu sou antes de 2000. Me dá um alívio. Mas, nossa, é o que eu falei. Essa questão da conversa de vocês dá muita vontade de estar junto. Então, gente, realmente, assim. É que é muito aflitivo fazer propaganda aqui, porque parece, assistam, é isso aí. Mas, tipo, gente, assistam mesmo, porque é muito legal. Sabe? Eu queria. Assistam. Assistam! Assistam. E sigam no Assistam, Instagram. deem opiniões, entendeu? Deem opiniões, falem, Para reclamem, todo mundo fazer enfim. parte da conversa, né? Exato. O E só interessante é isso. falando de novo nome, Ribalta, sigam aqui no Instagram, que aí vocês conseguem Ribalta, todas as informações. Ribalta Podcast, Isso. isso. Chama podcast, mas na verdade não é podcast, é uma conversa, é videocast, sei lá. É isso. É tudo. Uma conversa entre amigos. Isso. E um beijo especial para minha professora de interpretação, Ana Carolina, que está aqui. Gisele, Aninha. Helena, Beijo, Aninha. maravilhosa Aninha. Estamos nos nossos minutos finais. Eu tenho algumas coisas ainda para falar. Nossa, tem muita coisa para falar, na verdade, mas eu vou tentar ser muito breve. Agora que eu vi uma pergunta super importante que eu não fiz, mas vou tentar fazer as 3 últimas perguntas bem rapidamente. A primeira, você também é ator e eu queria saber assim, como que foi essa transição para o diretor, né, do ator para o diretor, e se você sente falta de estar mais no palco. Então, isso já aconteceu há tanto tempo, Natália, que eu já nem sinto falta. Mas eu sinto, sim, eu gosto. Eu fico, às vezes, sonhando de fazer alguma coisa. Né? Eu não tenho muito saco com teatro, eu gosto mais de vídeo e tal, porque teatro tem uma disciplina que eu não tenho, entendeu? De estar ali todo dia, de não sei o quê. Enfim, acho admirável, né? Eu virei diretor porque, desde que eu fazia teatro amador, o diretor do grupo que eu fazia parte não estava no grupo, tinha ido para o México e tal. E aí de enxerido, falei, eu dirijo. E aí saí dirigindo, entendeu? E a partir daí, eu gosto muito de dirigir, porque é uma coisa como você pudesse viver muitas vidas. Né? Você tem que se entranhar um pouco em cada um ali. Então, você ganha uma intimidade com o ator, com o que ele está fazendo, né? Que é como se você vivesse muitas vidas. E isso é muito interessante, isso é muito legal. Eu achei Né? interessante, eu tinha visto uma entrevista que você falou nessa questão de ver várias vidas enquanto diretor, e eu achei interessante porque muitos atores falam isso, né? Tipo, ai, eu quero ser atriz, eu sou atriz porque a minha vida não basta, eu tenho que viver outras. E aí eu achei legal você falar isso da visão do diretor, que é realmente essas vidas reais, né? Não das personagens. Então deve ser muito É, instigante mesmo, né? Esse relacionamento com cada um, né? Um relacionamento. é muito legal, é muito estimulante mesmo, eu acho. É muito estimulante. E eu tenho a felicidade de ter conquistado durante tanto tempo muitos amigos, muitas amigas, muitos amigos, sabe? Gente que é muito querida e tal, e que a gente se move muito nesse lugar aí, né? Uhum. Nessas muitas vidas. É bonito isso, eu acho. Acho que é um lado bonito do teatro. É mesmo. E a pergunta, que é muito importante, todas são, mas essa é muito importante mesmo, queria que você falasse da sua experiência em Portugal e falasse da questão do teatro. Eu sei que a gente já pincelou isso aqui hoje, mas só falando um pouco mais, assim, aprofundar na sua experiência lá e quais as diferenças que você vê do teatro lá e aqui. E uma pergunta que vem até um pouco das minhas conversas com o Tolentino e tal, dessa questão da gente achar muitas vezes, achar não, né? Mas de dizer que o teatro brasileiro é precário, que é amador. Então, como
Qual a sua visão perante o teatro aqui e lá, né? Já que você tem essa experiência de fora também. Olha, eu acho que é o seguinte, tem uma coisa na Europa, que eu acho que a Europa, e Portugal faz parte da Europa, embora um país periférico, né? Uhum. Mas a Europa, vocês estão ouvindo os periquitos, o periquito cantar, que é o periquito da minha filha. Sim, eu tava achando que era eco. Não, é o periquito da minha filha. Bom, o que eu acho que tem é o seguinte, a Europa tem o sentido da conservação, a América Latina tem o sentido da invenção. Para nós, nos falta um pouco a conservação. Para eles, falta a capacidade de invenção. Né? Eu acho que essa junção das coisas ajuda muito. Né? A gente, quer dizer, o fato de eu estar lá me alimenta muito com essa coisa de uma arte milenar, de uma coisa... Os atores são muito bons, as atrizes são muito boas, a estrutura que eu trabalho é incrível, sabe? Tem uma coordenadora artística que é a Isabel Craveiro, que é uma força incrível em Portugal inteira, né? Então aquilo tem uma estrutura que é diferente, você sente um chão, né? Só para você ter uma ideia, todos os teatros lá são públicos e são ocupados por companhias. Então, essa companhia que eu trabalho, por exemplo, ocupa esse teatro há, sei lá, 15 anos. Entendeu? Não tem essa, vai sair amanhã. Né? Ocupar o teatro significa você ter um chão, você ter um espaço. Além disso, eles têm uma estrutura que, por exemplo, eles têm um tipo de fomento, nosso fomento é um pouco inspirado no deles, só que o deles é de 4 anos. Então, você tem um programa que vai ser cumprido a longo prazo. Eu estou indo para lá em julho, eu tenho data para estrear em outubro. Percebe? Então, as coisas têm uma outra organização. Quando você começa a ensaiar, está do seu lado o cenógrafo, o diretor musical, enfim, tem uma estrutura que é uma estrutura mais sólida, percebe? Por quê? Porque a cultura é importante para a Europa, até porque a Europa já passou por muita briga. Então, a cultura para eles é um instrumento, de fato, de, digamos, de construção ali de cidadania, de territorialidade, mas ao mesmo tempo de troca. Uhum. Né? Então, nesse sentido, eu acho que eles têm grandes qualidades. Né? Como o Brasil tem essa qualidade, a América Latina tem essa qualidade inventiva. Como as condições são muito precárias, você dá nó em pingo d'água. Então, de repente, você vê coisas nascerem, fala assim, porra, como é que nasce isso? Né? Nessas condições. Então, você vê espetáculos incríveis, incríveis, sabe? E lá também, mas são coisas diferentes. Mas acho que as coisas têm sentidos diversos e que são muito potentes, a poética deles e a nossa também, sabe? Uhum. Eu acho que é isso que a gente acaba por se mobilizar muito com a arte, porque a arte, na verdade, ela é uma expressão da vida, né? Por isso que eu acho que é absurdo a gente não olhar a rua, a gente querer fazer um laboratório fechado do palco, manja? Falar assim, não, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, e na rua está acontecendo de tudo, entendeu? Enfim, acho isso uma cagada. Uma cagada porque a gente está perdendo a chance de refletir sobre aquilo que a gente sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que a gente vê, sobre as nossas relações, sobre a sexualidade, sobre o sonho, sobre o amor, sobre a dor, sobre a angústia, sobre a porra toda, enfim. E será que existe algum teatro, né, em algum lugar que une essas duas características? Eu acho que aqui e lá, eu acho que essas coisas que eu estou dizendo assim são coisas muito esquemáticas, digamos, né? Mas aqui você tem, por exemplo, você tem o Tapa, que é um grupo incrível, com 40 e tantos anos de idade, entendeu? Você tem coisas que se renovam, coisas muito novas que surgem. Eu nem sei o que surge, nem não consigo acompanhar. É muita coisa, entendeu? São Paulo tem teatro espalhado por São Paulo inteira. De repente você vai não sei aonde, na Zona Norte, tem um puta de um teatro incrível, sabe? Um teatrinho pequeno, sabe? Comunitário. Uhum. Você tem coisas incríveis acontecendo. São Sabe? preciosidades, né? São preciosidades mesmo. E isso é que eu acho que é o bacana da inventividade. E, ao mesmo tempo, essa inventividade, quando
quando ela dialoga com aquilo que é o nosso fio de tradição. Aí eu acho que a gente ganha muita força. Sim, a Cris Mutarelli falou, né? O Oficina, que se reinventa a cada... Oficina, maravilhoso. Oi, Cris. Oficina, né? Quer dizer, se não fosse Oficina e não fosse o Zé Celso, a gente teria um teatro muito mais careta do que já é, hoje em dia. Ele nos salvou um pouco. A gente precisa também se salvar mais. A gente está bem careta. A gente está deixando muito para ele, toda a barra. Você tem mais um minuto, só para fazer a pergunta? É que eu não quero atrapalhar seu cinema, que você vai. Não, tudo bem. Ah, tá bom. Só a última pergunta, que é uma pergunta que eu finalizo todas as lives, que é o que o teatro te ensinou de mais importante para a sua vida? Se você pudesse dizer algo hoje, o que seria? O que ele me ensinou? Olha, eu acho que ele me ensinou a... Tem uma frase do Brecht que eu acho que é legal, que é assim, você precisa achar estranho aquilo que é comum e achar comum aquilo que é estranho. Então, talvez o teatro tenha me ajudado a entender isso, a olhar as coisas e falar assim, sei. Isso aí esse filme eu já vi. Ah, não, isso aqui, sabe? Então, quando aí o Bolsonaro fez, aconteceu, não sei o quê. Mas você ia esperar o quê de uma estrutura que está dando golpe desde que a República foi um golpe dos milicos? Você vai esperar o quê dos milicos? O que você pode esperar de milico? É surpreendente o quê? Não tem nada surpreendente nisso. Surpreendente é a gente ter resistido, é a gente ter dado a vitória para o Lula. Surpreendente foi a gente ter dado a volta por cima. Isso é que foi surpreendente. Isso é que é a potência da vida e da arte, eu acho. Acho que é isso que eu aprendi, a acreditar fielmente na vida e, ao mesmo tempo, desconfiar dela. Ah, incrível! Muito obrigada. Estamos finalizando aqui nossa live. Muito obrigada. Nossa, essa tem muito... Eu, enfim, já fiz algumas lives até hoje e, assim, cada uma, tipo, é impressionante como eu preciso assistir de novo, porque eu tô aqui, né, falando, mas eu tô preocupada se vai cair, se dá dano pra ouvir, se a pessoa... Só que, assim, você falou tanta coisa, mas tanta coisa, que eu vou ter que assistir de novo pra, tipo, sabe, reaprender o que você falou, porque é muito... Legal. Nossa, gente, divulguem, sério. Foi muito legal, viu, Natália? Muito obrigado para todo mundo que está aí nos vendo. Cristina, Adriana, esse muito povo, obrigada. Não sei, o resto do povo que está aí. Um beijo enorme, Aninha. Enfim, obrigado por estar aqui junto com a gente, porque todos esses encontros são encontros que a gente alimenta a vida e alimenta a arte e, exato, com certeza, alimenta uma coisa melhor para esse país. Né? Sim, e nossa esperança, né? Sempre. Muito obrigada. Sério, assim, muito obrigada mesmo por tudo que você disse, pelo seu tempo e por ter contribuído tanto aqui para o Infoteatro. Obrigado. É isso. Boa noite, bom filme. Beijo. Beijos. Tchau.